Estou de volta com programação nacional. Hoje nós estamos falando sobre o aprendiz legal. Estou aqui com a Tatiana Cristina Lúcio, assistente social, e também com a Luciana Brasil Cataldi, né, supervisora do Centro de Integração Empresa Escola do CIE. Bom, a gente estava batendo um papo gostoso no bloco anterior, vimos um VT do trabalho deles desenvolvido, né? Eu queria saber, assim, qual a diferença entre aprendiz e estágio? É a mesma coisa? O cara que chega lá é aprendiz, não, isso aqui é estagiário. Porque eu já cheguei a ver as duas coisas trabalhando ao mesmo tempo. Falei, qual a diferença, né? O estágio, o que a legislação prevê? Que o estudante, ele pode desenvolver atividades compatíveis com o curso dele no ensino médio, nível técnico ou nível superior. Ele tem que ter uma supervisão na empresa, ele recebe uma bolsa auxílio e um auxílio transporte. Ele tem um recesso remunerado, que também é previsto em legislação, só que ele não tem o registro em carteira, ele não é um seletista, ele é um estagiário. A carga horária dele é de 30 horas semanais e 6 horas diárias no máximo, tá? Então, esse é o estágio. Aprendiz, o programa de aprendizagem. É uma legislação onde algumas empresas, geralmente empresas de médio e grande porte, com mais de 7 funcionários, precisam contratar jovens de 14 a 24 anos, né? E esses jovens, eles vão ter uma capacitação teórica... De 14 a? 24 anos. A 24 anos? 24 anos. Eu achei que só fosse até os 18. Não, de 14 a 24. Que aí o jovem de 18 a 24, ele pode fazer essas atividades que são atividades desenvolvidas para aqueles cursos que não pode contratar o menor de idade. Então, lógico, a preferência da legislação é de 14 a 18 anos. Tá? Então, preferencialmente, as empresas contratam jovens de 14 a 18 anos. Então, esse jovem é um jovem que vai ter o registro em carteira, então ele é CLT, ele tem todos os direitos de um jovem, de um trabalhador, né? Fundo de garantia que reduz para 2%, mas ele tem férias, ele tem o 13º. Então, o que prevê? Que esse jovem tenha essa capacitação teórica e essa capacitação prática, né? A capacitação teórica numa entidade, né? Ou no Sistema S, no caso do CIE, uma entidade sem fins lucrativos, com registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, e também o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, que valida esses cursos do CIE, por exemplo. Interessante isso daí. Ele também recebe a remuneração, e aí a remuneração tem uma variação. Tá, tá? E o CIE tem uma espécie de aprovação? Como é que é isso? Qualquer um, por exemplo, eu quero abrir um CIE aqui na minha cidade, né? Quem está assistindo a gente de norte a sul do Brasil aí. Olha, eu me interessei pelo assunto, eu quero abrir. Como é que eu faço? Qualquer um pode? Na verdade, assim, se você quiser abrir uma entidade, por exemplo, para atuar com o programa, você primeiro precisa ter o registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, dizendo, olha, eu vou desenvolver programas de aprendizagem, esse é o meu plano de trabalho, e o CMDCA, ele concede esse registro para você ou não, e o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, após esse registro no CMDCA. E no Conselho da Assistência também, para poder funcionar como entidade de assistência social. Exatamente. Filantrópica. Exatamente. Isso. Entendi. Tá? A lei da aprendizagem, ela não prevê que tem que ser uma entidade de assistência social, tá? Mas é sempre bom, por quê? Porque aí você tem todo esse trabalho desenvolvido também com o jovem, tá? Então, o CIE hoje tem em todo o Brasil, né? Todas as regiões que nós atuamos com o programa de aprendizagem, nós temos tanto registro no CMDCA, que é o Conselho, quanto no Ministério do Trabalho e Emprego. Como é que a pessoa que está nos assistindo aqui pode descobrir se tem na cidade dela ou não? Então, o CIE? Então, nós temos um site, né, um portal na internet que ele pode entrar e ali tem um mapinha onde ele pode ver se tem algum escritório, uma unidade de atendimento ou um posto de atendimento. O CIE procura estar o mais próximo possível desse estudante, né? Então, nós temos aí espalhados pelo Brasil várias unidades e postos de atendimento, às vezes em parceria com a instituição de ensino, né? Com algumas associações. Ou ele pode entrar em contato com a nossa central de serviços, que é o número 3003-2433, e nessa central de serviços vai indicar onde tem o CIE mais próximo.
Tá. E o site qual que é? www.ciee.org.br. Bacana. Bom, tá dado o recado. Eu quero perguntar aqui para a Tatiane o seguinte. Quando eu tenho... a Luciana estava falando assim que até pessoas, né, de 14 até 24 anos, inclusive pessoas que viveram uma situação, vamos dizer assim, um pouco errônea na vida, né? Acabou por uma infelicidade da vida, acabou aí até sofrendo alguma condenação judicial, alguma coisa, acabou preso, né? Uhum. E aí tem que recolocar, nunca trabalhou e quer inserir nas... Como é que vocês fazem esse trabalho com essa pessoa especificamente? Acho que tem que trabalhar até com a família, né? Na realidade, né, quando a gente tem... o adolescente, ele passa pela Fundação Casa, né, e ele recebe uma medida socioeducativa, né? Então, ele recebe uma medida de internação, né? Isso não fica se ele passar por uma batida policial, por exemplo. Isso não fica na ficha dele. Né? Isso. Então, não necessariamente, se ele não tiver em cumprimento da medida, não necessariamente a gente vai saber que aquele jovem passou por uma medida socioeducativa, porque a medida ela é sigilosa, né? Então, assim, o jovem ele tem que dizer que ele passou por uma medida socioeducativa. Diferente dos casos de jovens que a gente tem, por exemplo, a gente tem um caso de Bauru, que aconteceu recentemente, de 4 jovens que passaram num processo seletivo do Tribunal de Justiça do Trabalho. Eu estou fazendo isso porque eu confundo com outro tribunal. O Tribunal de Justiça do Trabalho. Foi feito um trabalho entre o CIEE e a Fundação Casa, e esses jovens passaram no processo seletivo e foram inseridos, né, no programa de aprendizagem. Então, quando a gente tem esse trabalho com as entidades ou com a entidade que faz o trabalho de execução da medida socioeducativa, como a liberdade assistida, que ou é o CREAS, né, que é o Centro de Referência Centro de Referência da Assistência Social, especializado em assistência social, ou as entidades, né, que fazem o acompanhamento do jovem que está em liberdade assistida, ou o PSC, que é a Prestação de Serviço à Comunidade. Quando a gente tem esse contato, aí a gente sabe que o jovem está em cumprimento da medida, né? Esse jovem entra no nosso cadastro como jovem em situação de vulnerabilidade, como outros jovens de outras instituições, não como um jovem identificado necessariamente em cumprimento de medida, né? E ele é inserido como qualquer outro jovem dentro do programa, né? Não existe essa diferença, essa diferenciação. Olha, né? Nós temos jovens, por exemplo, de abrigo, que foram inseridos no programa, depois foram efetivados. Nós temos aqui na região, nós temos jovens encaminhados pelo CRAS, pelo CREAS, né? Em liberdade assistida, o depoimento dele para a Tatiane foi assim fantástico, assim no sentido de, olha, mudou a minha vida. Então, nós temos isso e nós sabemos que esse jovem ele pode mudar a vida dele. Que muitas vezes falta uma oportunidade, né, Luciana? Exatamente. Muitas vezes ele está querendo se reinserir na sociedade. Ele viu que ele errou, que ele cometeu um erro na vida dele, mas ele quer voltar. Mas e aí, que porta se abre, né? E está exatamente aí a questão, né, Júnior? As oportunidades que a gente dá ou não dá, né? Como que a gente quer exigir do jovem que ele não volte a reincidir numa medida, né, de liberdade assistida, de PSC ou até mesmo numa internação, se a gente não dá uma oportunidade, se a gente não abre, né, um espaço para ele no mercado de trabalho, para se inserir de novo, né, para ter ali o sustento dele, para ter o dinheiro dele, para as coisas dele, né? Como é que a gente consegue fazer isso se a gente não dá essas oportunidades, se a gente não abre esses caminhos, né? Porque na realidade é abrindo esses caminhos que a gente consegue mudar essas realidades. Sim. Né? E a gente, assim, eu acho que nós temos muita sorte, porque encontramos empresas que abrem as portas. É isso que eu ia perguntar, as empresas aceitam? Aceitam, elas aceitam. Muitas delas, muitas vezes falam, não, eu quero este jovem, porque eu quero trabalhar para mudar o futuro desse jovem. E também a gente tem que pensar o seguinte, né? Se a gente não trabalhar o jovem de hoje, quem serão os profissionais do futuro? Sim. Não é verdade? Lógico. Então a empresa tem essa visão.
as empresas abrem as portas sim. Sabem que é um programa, o programa de aprendizagem é um programa social e a gente tem tido muita sorte e muita felicidade com tudo isso. Você falou das empresas, né? Como é que funciona a questão das empresas? Elas têm que ter um regulamento? Você falou que a partir de 7 funcionários, a empresa já é obrigada a ter um aprendiz, é isso? Isso mesmo. Mas não obrigado a ter estagiário? Não é. Porque a lei de estágio, ela não prevê uma obrigatoriedade. A lei da aprendizagem, sim. E aí a gente falar de obrigatoriedade é muito complicado, né? Porque a empresa se sente invadida, né? Poxa, eu sou obrigada a contratar? Só que quando ela contrata, depois ela não para mais, porque aquele jovem, eles se desenvolvem muito bem. Então, a empresa, a partir de 7 funcionários, normalmente empresas de médio e grande porte, porque pelo faturamento da empresa que a legislação, a empresa tem que cumprir essa legislação, então, a empresa, ela nos procura, né? Então, nós vamos buscar esse jovem que tem o melhor perfil, né? Que está dentro aí dos requisitos também, porque não adianta, né? Uma empresa, por exemplo, a empresa está aqui em Valinhos, né? O jovem mora lá em Sumaré. Nós não vamos encaminhar esse jovem para Valinhos, né? Então, nós vamos pegar o jovem aqui de Valinhos, aquele jovem que muitas vezes mora até próximo, é até melhor, porque é mais fácil para ele chegar na empresa, etc. Então, nós fazemos essa triagem e nós vamos encaminhar, então, esse jovem para uma entrevista, para uma conversa com o gestor, porque também tem que ter empatia, né? E aí a gente dá umas dicas para esses jovens, né? Até a Tatiane falou que a gente, muitas vezes, tem essa parceria com os CRAS, com as entidades da cidade. Nós fazemos palestras para esses jovens antes dele ser encaminhado para uma empresa. Falamos para ele de postura, falamos como ele deve se portar numa entrevista, né? Então, nós damos dicas também para eles. E como eu disse, no Saber Virtual ele também tem essa possibilidade. E quando ele é encaminhado para a empresa, ele já tem algumas dicas que foram dadas para ele e o que importa mesmo é essa empatia, porque ele não vai ter a experiência. A empresa já sabe, ele não tem a experiência. Ele tem realmente essa empatia com o gestor que está ali e fala, não, é esse aí que eu quero e é contratado. E saber também se o jovem está apto a exercer aquele trabalho, né? Exatamente. Porque muitas vezes, poxa, aquela empresa trabalha com tal produto que eu não posso, né? Exatamente. Tem tudo isso daí envolvido. E a gente faz esse filtro, né? Nós vamos fazer esse filtro desse jovem que tem aquele perfil. E às vezes também, né? Vamos lá, às vezes a empresa fala, eu queria que ele trabalhasse numa recepção, ajudasse, enfim. Aí você vai pegar uma pessoa muito tímida para colocar na recepção, né? Verdade. Então você tem que pensar nisso tudo também. Com certeza. Existe um custo para a empresa? A empresa tem que pagar taxa para você ir, não? Existe. A empresa, quando ela é parceira do CIE, ela tem um custo com o CIE, sim, é um custo muito pequeno diante de todo esse trabalho, mas ela tem tanto do estágio quanto do programa de aprendizagem. E tem a remuneração do jovem também. E aí, fora isso, tem a remuneração do jovem. E eu quero deixar assim muito claro, né, que o adolescente, o jovem, ele não tem custo nenhum com o CIE, né? Então, todo o serviço do CIE para o jovem, para o adolescente é gratuito, tá? Quem nos mantém são realmente as empresas, são os empresários. Ok. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já, mas eu vou deixar uma pergunta aqui. Eu quero saber como é que fica a questão dos deficientes, né? A inserção deles nesse meio aí. A gente volta já. Vamos lá.